Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje temos Irineu Toledo, radialista, uma das vozes mais marcantes e conhecidas da rádio brasileira, com uma história fascinante que passa pela história da rádio AM e FM no Brasil. Um papo sobre a relação com os ouvintes, foco no ouvinte, cara, é um barato. E além de tudo, o Irineu é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido, é mais um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos, e por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados, que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo eu, mas se torna parte de um grande nós. www.weworkbr.com. Muito bem, mais um Leadercast. Esse aqui é daqueles... Tem pessoas que a gente encontra na vida aí que vira irmão, a gente não sabe porquê, a gente encontra a pessoa assim e de repente as coisas batem, aquela coisa de pele, sabe como é que é? Bate, e a gente acaba virando irmão, e esse que está aqui hoje é desses, é mano, sabe? Mano daquele que a gente não se vê com tanta frequência quanto deveria, mas a gente se fala bastante quando se vê uma curtição, e tem aquele lance de, como é que eu vou dizer? Saber que ele está lá já me basta para curtir essa amizade, entendeu? Eu sei que ele está lá, e isso já basta a gente, que a gente se encontra, então é muito bom. E eu ensaiei trazê-lo para cá várias vezes, a gente ficou naquela correria toda, é aquela história do carioca que mora no Rio de Janeiro há 40 anos e nunca subiu no Pão de Açúcar. Tá tão perto que a gente acaba não fazendo, né? Mas hoje não deu, aproveitamos aqui esse começo de ano. 3 perguntas fundamentais, as únicas que você não pode chutar aqui, o resto eu sei que você vai chutar de montão, essas 3 não pode, tá? Seu nome, sua idade e o que você faz. Irineu Toledo, nasci no ano do Nosso Senhor de 1958, um ano que nunca deveria ter acabado. E minha profissão, eu sou radialista. E como detalhe, eu estudei comunicação na terra desta figura aqui, em Bauru, na Terra Branca. Vocês estão vendo com essa voz aí o que aconteceu com a minha aqui, né? Virei um cocô, né, bicho? Os caras quando vem o profissa, o amador tem que se recolher aqui, mas vamos lá. Irineu, você nasceu onde? Eu nasci na rua Euclides Pacheco, no Tatuapé, em São Paulo, de parteira. Nasceu de parteira? Nasci de parteira. Beleza, a dona Eulália, ela ainda tinha aquela opção de parteira e ela preferia a parteira. Na simplicidade dela, ela preferia do que ir para o hospital. Eu fui o último filho de parteira da dona Eulália. Você tem irmãos? Somos em 7. 7? Você está onde na escala aí? Sou o quarto. Depois de você teve 3 no hospital, bonitinho, com médico, tudo certinho. Daí teve 3 meninas aí no hospital, direitinho. O que sua mãe e seu pai faziam? Qual era deles? O que era? Bom, eu sou filho de operário. O seu João foi um tecelão. Atividade importante aqui, né? Ele viveu praticamente dentro de uma única empresa, Lanifícios Filepo, também no Tatuapé. A minha mãe é uma dona de casa, gente praticamente muito, o seu João muito sábio, Dona Eulália também muito simples, fizeram um curso primário e aquela aventura de criar um bando de filhos aí. Como era o teu apelido de infância? Olha, eu não deixei pegar muito não, mas o bullying era em cima do cabeção, né? Cabeção? Eu já era o cabeção, né? E eu costumava brincar para assim, olha,
Mas não é só a cabeça que é grande, não. Dá uma olhada aqui. Daí eu mostrava meu pé. Tá certo. Entendeu? Era um jeito O que o Cabeção queria ser quando crescesse, cara? Olha, eu quis ser algumas coisas, né? Não fui nenhuma, talvez, das que eu imaginei que seria. Mas eu, num primeiro momento, eu nasci numa condição bastante simples, eu me dei conta da realidade simples, eu entendia que um sujeito tinha que trabalhar. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, ainda na segunda infância. Eu falei, não quero nem estudar, vou trabalhar para ajudar em casa. Mas é claro, sou de uma geração privilegiada. Em pouco tempo nasceu em mim, né, todo aquele furor da adolescência, né, um final dos anos 60 que começava a fervilhar uma cabeça do garoto de 10, 11 anos. Comecei a me interessar por muitas coisas, uma delas foi a leitura, música, claro, música, leitura. Talvez a primeira coisa que eu quis ser, assim, logo no começo da adolescência, eu achava que eu queria ser escritor. Eu vou escrever, achava muito legal isso. Comecei a colecionar frases e mais frases, até porque eu precisava de assunto, né? Então eu precisava de frases, né? Eu precisava me situar no mundo, daí achava legal. Sabe essas coisas que tem uns caras que fazem no rádio aí, usando frases? Mal sabia você que lá na frente isso aí seria uma ferramentaça, né? Quando é que a voz começou a destoar da molecada? Então, minha voz mudou rápido, entre 12 e 13 anos, assim, em questão de meses, eu fiquei com um baita vozeirão, com carinha de garoto. Então chamava muita atenção quando eu abria a boca, e aí eu não tinha nada para falar, e era um problema, né? Porque quando você abre e levanta a mão na classe, ou em algum lugar todo mundo olha para você e você fala, e agora? Sim. O que eu falo? Sim. Daí falava merda, né? Contava piada, fazia coisas assim. Começava a falar aquilo que eu bem não entendia. Uma prática que eu adotei pro resto da vida também. Isso é uma coisa interessante, né? Tem gente que nasce bonita, tem gente que nasce com uma beleza excepcional, tem gente que nasce com uma inteligência excepcional, tem gente que nasce capaz de correr 100 metros em menos de 9 segundos, e assim vai. E tem gente que nasce com uma voz como essa que você tem aí, que é alguma coisa que vem não sei de onde, mas que surge. E você deu um lance interessante que é o seguinte: como a voz cria essa expectativa de que, cara, estou ouvindo uma voz e atrás dela, essa voz é tão impactante que deve vir algo importante, né? Preciso prestar atenção porque vem algo importante, e de repente você se toca que, opa, eu tenho que pôr conteúdo nessa voz aqui porque só ela não vai me levar a lugar nenhum, né? Como é que isso aí se surgiu na tua... É isso, a responsabilidade nunca é bom, né? Criar expectativa nunca é bom, né? É legal surpreender. Eu não gostava, assim, no primeiro momento eu não achava que esse era um caminho, não imaginava em absoluto o rádio. Isso para mim era coisa de artista, não era coisa para filho de operário, não tinha nenhuma visão disso, a não ser contar piadas. Não tinha uns tio que ia falar, pô, esse moleque tem que ir na rádio, leva o moleque na rádio. Então, mas eu fui ter isso depois. Para um garoto que nasce na periferia de São Paulo, está distante a rádio. Sim. Está distante qualquer mundo artístico. E isso nós tínhamos uma consciência muito forte, a gente que é da periferia de São Paulo. Periferia de São Paulo, nos anos 60, era como a sua Bauru nos anos 60. Periferia de São Paulo era quase um interior. Era rua de terra, a gente tinha a chácara do lado. É que quando você fala Tatuapé hoje, Tatuapé está integrada na Grande São Paulo, não é mais periferia, né? Só que você está falando da Tatuapé dos anos 60. Jardim Anália Franco era um matagal, né? Sim. Era um morro, né? Não tinha valor nenhum, né? É uma das áreas mais nobres de São Paulo. Aliás, o maior PIB da capital é Zona Leste, né? Então, mas enfim, a gente... Filho de operário, morava em periferia, era ônibus, brincava na rua, tinha chácaras do lado, enfim, era isso. Mas enfim, perdi o que a gente estava falando. Não queria ser artista, não tinha nenhum tio que falasse, tirando a ilusão de
falar na frente, cantar música, né? Sim. A música sempre foi um caminho. Na escola, as professoras, né? Na escola estadual, vai cantar, vai ler, né? Ler em voz alta. Então, eu sempre tive uma leitura fluente, desde que me alfabetizei. Eu era um dos leitores da classe, de tudo. Sim. Eu era um dos representantes, sempre fui muito representante. Sim. Então, tinha essa coisa de, por algum motivo, Cara, mesmo antes da voz, eu aparecia. Se você tivesse nascido um pouco mais para a esquerda, você seria um sindicalista. Hoje estaria talvez preso que nem o outro lá. Olha, você sabe que eu fiz algumas escolhas erradas na vida. Eu vou te confessar aqui uma coisa que você não sabe. Eu sou metalúrgico. O meu primeiro registro em carteira é de metalúrgico. Eu, com muito orgulho para o seu João, eu passei num teste para o Senai, patrocinado pela Ford, foi um dos primeiros colocados. Sim. E para um garoto de periferia, você não imagina o que é trabalhar numa multinacional, você ganhar um salário para estudar. Você trabalhou na... Eu trabalhei na Ford, eu já trabalhava antes, né? Sim. Minha atividade, assim, como comerciário, como vendedor, como na área de transporte, na área de reciclagem, foi desde os 6, 7 anos. Sim. Mas emprego formal, assim, com carteira registrada, com salário, meu primeiro registro é Ford Brasil. Com que idade? Eu estava com 15 anos, que era quando se aceitava. Sim. Mas eu entrei para estudar. Sim. No Senai aqui Então, isso era de uma nobreza, né? O cara, claro. Esse garoto tem futuro. Sim. Só que eu entrei na Ford e no Senai, e aí eu vi que aquele negócio não era para mim, né? Mesmo tendo tudo bem, passei por aquele processo de vários psicólogos, aquele baita cabelão, né? Daí eu já tinha mudado, eu tava um maloqueiro bacana assim. O chefe dos psicólogos aqui me entrevistava, que ele achava eu muito jeitão, muito malandro, muito cheio de conversa. O Cláudio Fontana, você vem falar comigo aqui. E depois de 6 meses eu voltei lá para falar com ele e falei assim, olha, isso aqui não é para mim. Para desespero do seu João, eu ganhava um salário de maior, sabe, salário de maior, para estudar, e eu vou lá e falei assim, olha, não é para mim, acho que eu vou atrapalhar os garotos lá tô atrapalhando, acho que eu já estava contando piada, no primeiro semestre eu fiz isso. Eu achei que também que metalúrgico não tinha futuro, mal sabia eu que eu podia continuar lá e ter, quem sabe, essa proximidade que você tem. Mas enfim, eu fiz escolhas erradas. Aí eu abandonei, deixei de ser metalúrgico para ser a coisa que foi fantástica na minha vida, ser office boy. Daí office boy fui ganhar menos, mas eu pegava um busão, rodei São Paulo, conheci São Paulo, encontrava gente, andava pela Avenida Paulista, para um garoto do interior da própria capital de São Paulo, era fascinante. Você fez isso com 15, 16 anos? Com 15, 16 anos. Então dá para compreender a decisão de que, cara, isso aqui não é para mim, vou largar e parto para outra. Quer dizer, você não se preocupou, deixa eu achar outro negócio tão legal quanto ou melhor antes de sair. Com 15 anos você chuta tudo, não quero mais, encher o saco. Exatamente. E vou cuidar e você office boy, né? Mas a expectativa de o que eu vou ser quando crescer, cara? Tinha alguma... Você estava de olho numa universidade, ou me formar alguma coisa? Nessa fase eu já tinha definido que era humanas, que eu queria escrever, que eu queria comunicação. E aí eu falei, olha, eletrotécnica não é para mim. Eu não quero mexer com isso, não. E brigava com os professores, claro, na área técnica, na área eletrotécnica, me dava muito bem com professor de português, professor de história, né, substituía professor quando não ia, entendeu? Olha, não vai ter um problema, você podia fazer alguma coisa. Então eu lembro de ter feito isso no Senai, entendeu? Eu lembro uma vez a professora de português, teve lá um problema, sabe o que você podia fazer? Aí eu virava uma estrela, era legal. E com os meus amigos eu tinha bom relacionamento. Mas eu entendi que eu estava atrapalhando. Depois de tomar umas 2 broncas assim, eu falei, pô, eu tô virando um cara desagradável aqui, todo mundo precisando trabalhar e eu tô querendo outra coisa na vida. E aí eu já fui pra rua. A rua foi legal. Saí dessa atividade. Depois eu voltei para o comércio, porque antes disso eu tinha trabalhado, eu comandava assim uma pequena loja de distribuição de eletrodomésticos, cutelaria, plásticos e tal. O cara tinha uma distribuidora e eu fui o primeiro funcionário dele e virei o gerentão dele, porque só tinha eu lá. Então eu cuidava de todo o negócio, ele vendia.
Eu voltei lá porque ele pediu para eu voltar. Daí eu estava lá comerciário, pensando o que eu fazia, fazendo colegial, querendo, eu vou fazer jornalismo, vou fazer comunicação, vou fazer jornalismo. Mas nisso apareceu a oportunidade de ir para Botucatu, por causa de um grande amigo meu, que ficou meu sócio. O pai dele tinha uma loja em Botucatu, sabia que eu era de negócio também, que eu era de comércio, que eu gostava disso, né? Enfim, tomava conta das coisas. Você foi para Botucatu para trabalhar numa loja? Não, comprei uma loja. Comprei a loja do pai deste meu amigo, ficamos sócios. Lá em Botucatu? Em Botucatu. Uma loja de quê? É uma loja de roupas infantis, de mulheres, roupa pra gente simples, roupas populares. Que idade você tinha? Eu estava com 16. Aí eu fiz lá o acerto com a empresa, peguei férias, 13º, peguei aquele dinheiro junto com o meu sócio, né, o filho do dono da loja, demos lá um dinheiro para ele e ficamos pagando a loja por mês. Ele era pastor protestante da Igreja Assembleia de Deus, foi embora e ele queria que eu ficasse com o filho dele tomando conta da Lodínia. E aí eu fui para Botucatu e aí foi meu intercâmbio cultural, quando eu fui para Botucatu. Eu fico imaginando o seu business plan, você discutindo o business plan com o seu amigo, com 16 anos de idade, sobre o grande negócio que vocês iam ter. Em Botucatu, cara. Pois é, cara, eu fui para ser comerciante, né? Achava que achava legal o contato com as pessoas. Aquilo me deu uma visão interessante também de administração, que eu nunca fui bem, mas mesmo naquela época, mas a gente tinha muita vontade. Aquilo me dava dinheiro. Meu amigo, meu irmão praticamente até hoje, né? A família dele também me adotou, né? Você chegou para morar lá com ele? Foi morar com ele? Não, daí nós montamos uma república lá. Ficamos, aí ele foi embora, ficou ele e o irmão dele que estudava. E seus pais, cara? Então, eu cheguei nesse dia para Dona Eulália, né? Família muito grande, eu fui o primeiro a sair de casa. Dona Eulália, família grande perde um pouquinho às vezes o tato. Eu cheguei, resolvi tudo com a empresa que eu ia sair, resolvi tudo que eu ia embora, e a última pessoa que eu avisei foi minha mãe, né? Daí eu cheguei e falei assim, olha, eu resolvi que eu vou para Botucatu, pegar a loja do seu Natalino com o Tico, já pedi a conta, já fiz o acerto na empresa, botei minhas roupas num saco, e falei assim, estou indo embora daqui uma semana. E, enfim, aquela família com 7 filhos, não sabe o que dizer, não sabe como segurar um menino. Eu tinha um apetite, acho que eu tinha uma boa reputação em casa, que eu desde muito cedinho eu pegava para trabalhar. Seu pai não te puxou num canto para saber o que está acontecendo, meu? Não, cara, ele teve um comportamento assim silencioso, de incerteza, de insegurança, mas também de impotência. E assim, intimamente falando, eu também já tinha tomado algumas consciências que para mudar a realidade deles, o melhor jeito era sair de lá. Sim. Que eu entendi que a gente muda as coisas, às vezes estão fora das coisas, né? Mesmo dentro de um ambiente familiar. Eu tinha isso muito claro, assim, muito cedo, né? Um pensadorzinho, assim. Eu já sabia que eu ia sair de casa. Eu só estava esperando o momento. Quando apareceu o negócio, eu falei, é isso. Fui lá, saí da escola, do colegial no meio, perdi aquele ano. E, né, me inscrevi na escola Botucatu, no IECA, onde eu acabei concluindo, né, o colegial. Fui tomar conta de lojinha, fui vender roupa na feira, fui vender roupa na zona. 16, 17 anos de idade, você fica morando sozinho, numa cidade do interior, estudando, sem pai nem mãe para te cobrar nada. Lavando, passando e cozinhando. Então, e que grau de maturidade é esse, cara? Naquela época era assim? Então, você sabe o que levou mesmo? A gente não sabia, né, o que ia acontecer. O que ia acontecer? Vou me jogar. A gente tinha o ímpeto, né? A gente é de uma geração estradeira, né? Pô, pega e vai correr mundo, vai correr perigo. Dizia o Caetano já, né? Então eu tenho que sair, tem que ir. O interior era algo que me interessava também. E ao ir para lá, foi uma coisa muito interessante. A gente em São Paulo não existe. Era uma noção que eu tinha também. São Paulo é tão grande, tanta gente, que dá até, para citar Caetano mesmo, Narciso acha feio que não é espelho. Eu não era ninguém. Eu sabia que filho de operário ia ser operário, que ou saía dali, ou saía desse mundo para criar um outro mundo.
E quando eu fui para Botucatu, que tinha 80 mil habitantes, eu passei a existir. Porque eu cheguei, era um garoto novo, né? O paulista. Um paulista. O paulista. Então, era o paulista. Atenção, uma pausa aqui. Quem está falando aqui é um bauruense, né? Isso. Que morava lá do lado de Botucatu. E a gente sabe o que acontecia quando chegava os paulistas, quando chegava as paulistas, né? Vinha um povo com um sotaque muito particular. Eu tinha primos daqui que iam para lá, então chegavam os paulistas. E era um acontecimento, né? Quando vinham os paulistas, porque tinha uma aura de... Era uma gente diferente, né? Não, cheguei em Botucatu, que é uma cidade universitária de jovens pra caramba, inteligente, aquele ambiente político também, que eu já estava, né, dentro dessa mentalidade. Cheguei para estudar, cheguei para ter um negócio, estou na idade de conhecer meninas, de fazer amigos. Ficou mais fácil fazer amigas do que amigos nesse primeiro início, nesse início por causa disso, né? Os caras ficam pé da vida com o paulista, porque as meninas ficam se engraçando, porque a gente é novidade, está lá com 16, 17 anos. Bom, cheguei ali, me achei, porque eu me tornei o Irineu, as pessoas falavam de mim, eu era alguém. Eu falei, olha só aqui, qualquer coisa que eu faço... Bom, na escola as pessoas queriam me conhecer, eu era um cara que me comunicava bem. Olha que insight interessante você tá colocando. Quer dizer, você sai de um universo onde esse universo é tão grande, é tão competitivo, é tão imenso, e você está tão deslocado do centro do poder, que você está na periferia, sem ter alcance, e ali você não tem o que acontecer. Você muda de universo e vai para um universo muito menor, mais compacto, mais, entre aspas, humilde, né? Sim. Porque eu estou no interior, a cidade interior, e a humildade que eu estou falando aqui é a humildade do caipira, que para mim isso é um tremendo do elogio, é uma tremenda de uma qualidade, né, cara? A humildade do caipira é um negócio que, puta, ainda bem que eu vim de lá, né? E ao deslocar esses dois universos, você cresce de tamanho, né? Então você que era um micróbio virou alguma coisa um pouco maior, porque chegou fazendo acontecer, pela simples decisão de mudar de universo. Eu estou querendo bater nessa tecla desse insight. Eu fiz uma palestra agora no Epicentro e eu falava lá o seguinte, que você não pode querer ser nada menos do que o melhor do mundo. Então, jamais, sabe? Se você não vai ser o melhor do mundo, desista, cai fora, né? Aí todo mundo, pera um pouquinho, mas de que mundo eu estou falando? Bom, se o teu negócio é vender comida orgânica em Bauru, esse é o teu mundo, é ali que você tem que ser o melhor do mundo, entendeu? Se o teu negócio é vender pastel na feira, ali vendendo pastel na feira, aquele é teu mundo e você tem que ser o melhor do mundo ali. Esse é o teu mundo. O dia que você for o melhor daquele mundo, você pode pensar em expandir esse mundo. Opa, agora eu vou ser o melhor vendedor de pastel, não da minha feira, mas do bairro. Agora eu vou ser o melhor vendedor de pastel da cidade. E assim vai, né? E às vezes fazer a mudança que você fez e sair de um mundo gigante para um mundo muito menor torna muito mais fácil você começar essa escalada. Eu posso dizer que eu entendi o mundo, eu entendi a superioridade do interior e do caipira sobre o garoto da periferia, porque o cara da periferia, eu sofri isso depois, quando eu tinha república ali, e as vergonhas que eu passei com os meus amigos que se achavam os tais, né? Quando viam visitar a gente, aquela turma daqui, e quando você começa a passar a vergonha, né? Porque você já tem vínculos, já tem amizades, e você vê o cara que não está com nada posando de superior, né? E eu falei, eu não queria me ver. Isso aqui, né? No grande centro. Eu não queria me ver daquele jeito. Sim. Então, mas ali eu tive essa compreensão de cidade, realmente de mundo, numa cidade pequena, seja para os meus relacionamentos, para olhar a minha família também com mais distanciamento, para olhar para a minha perspectiva também, aquilo que eu podia fazer, eu tinha o ímpeto da... Você está falando de 1977. 76 eu fui para lá. 76, 77. É isso aí. Tá. No ano seguinte, quer dizer, eu estava ali, estava tudo bem, estava indo tudo certo, mas ainda não tinha a química. Quando eu me tornei botucatuense de verdade, foi que eu tive que me alistar. Daí eu fui fazer o tiro de guerra. Sim. Tentei sair fora porque, é claro, a minha geração odiava o exército. Sim. Eu ia me imaginar com uma farda, a essa altura a gente já estava lendo aquela cartilha toda da esquerda, né? Você vê que interessante, você tem quantos anos a menos que eu? Eu tenho um ano e meio, né? Não, eu fiz 60 você agora. Fez 60, eu sou com 62, eu sou de Bauru. E em Bauru, cara,
na minha época, que é 2 anos antes que você, 3 anos antes de você, cara, a molecada ia fazer o exército na boa, era uma tremenda curtição. Eu lamento não ter feito o exército, eu fui considerado, primeiro que eu usava um óculos que era um fundo de garrafa, e deu excesso de contingente. Então, essa frase era fantástica. Me tiraram, mas meus amigos todos ficaram, né? E as histórias que eles contam, a curtição que foi para eles, a aula de vida que foi para eles fazer o tiro de guerra, foi um negócio que eu não consegui acompanhar. Até porque nos 18 anos eu fui embora, eu vim para São Paulo, eles ficaram lá, né? Então, foi o que eu descobri, porque primeiro, quando eu fui me alistar, eu fui falar com o sargento, aquela história toda, aquele chaveco todo, olha... Eu sou, de certa forma, rimo de família, eu estou uma família assim, eu sou de uma família muito pobre, eu vim para cá para ganhar a vida, eu tenho um negócio aqui que exige de mim, eu ainda tenho o colegial para fazer, e eu não posso fazer o tiro de guerra. E ele, que era safo, né, um Sim. sargento japonês, pegou, bateu no meu ombro assim, garoto, você é um dos melhores homens que já me apareceram aqui. Eu não posso ficar sem você. E eu fiquei muito pé da vida. Eu queria matá-lo naquela hora, né? Bom, o que eu tive que fazer? Eu saí dali, o meu amigo, o meu sócio Tico e o irmão dele, o Samuel, me acompanharam para rir, para mijar de rir. Foram comigo até o barbeiro, onde o cara pegou aquela máquina zero, pegou aquela cabeleira. Eu também tive barba cedo, né? Aquela barba, eu tava com aquele shape trotskista, sabe? Já estava orgulhoso aquele estilão todo. E aí, quando aquela máquina começou a subir, começou a aparecer o meu orelhão de novo. Eu deixei de ser aquele cara bacana, cabeludo. O cabelo eu era o Sansão, sabe? O cabelo tinha me ancorado a vida depois dos 13 anos. E os meus amigos rolando de rir, porque eu tinha certeza, fui lá cheio de convicção que eu não ia servir. Mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque depois eu falei, bom, tem uma dificuldade de hierarquia. Eu sou daquele tipo de besta que não serve para general e nem para soldado, sabe? Eu não sabe obedecer direito, mas também não sabe mandar. Então eu tenho esse defeito, né? Mas eu falei, pô, pegar um desses moleques aí besta para mandar. Então eu tinha qualificação por escolaridade e tal para ser cabo, né? Então eu entrei no concurso ali, então fui escolhido ali para fazer o curso de cabo. Daí eu fui o Cabo Toledo, fiz amigos maravilhosos. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 4 anos em Botucatu. Não, no tiro de guerra só 6 meses. É um período normal. E foi o suficiente para eu me integrar à comunidade masculina, porque eu conhecia mais as meninas, os caras me detestavam, daí eu comecei a ficar amigo, daí ninguém chegava assim, ô Cabo Toledo, pô, vou te contar uma coisa aqui, a gente ia pegar você de pau, porque você começou a namorar a menina lá, o outro era apaixonado, enfim, aí fiz os amigos, daí a partir do tiro de guerra eu me tornei botucatuense. Então deixa eu te fazer umas Então ficou muito bacana isso. Então, para muita gente, eu sou de Botucatu e eu gosto de ostentar isso. Eu não vou perder a chance aqui de fazer umas provocações de você. Você é um esquerdista dentro do armário. Você ainda não saiu do armário. Um dia, agora deve estar com vergonha de sair, não vai sair. Agora que você não sai mais. Não, eu continuo social-democrata. É um esquerdista no continuo armário. Nesse modelo aí, sem problema. É um esquerdista no armário. E viveu durante 6 meses dentro do Exército. Você estava lá. Você conheceu a hierarquia do Exército, você viu a cartilha, você, de certa maneira, se moldou durante 6 meses ali dentro. Você viveu aquilo lá. Fazer o tiro de guerra e ficar 6 meses lá dentro do Exército, em 1977, quando o Brasil estava no período dos anos de chumbo, etc. e tal, né? Mudou a tua visão que você tinha do Exército de fora? Ou você lá dentro comprovou que... Mudou sim, foi importante ter a disciplina do Exército, ter o companheirismo do Exército, ver que ali existem pessoas, entender o papel do Exército, que eu não tinha tido tempo de perceber o papel do Exército para o país. Eu só conhecia os ditadores, né? Eu só conhecia aquela visão mais politizada, porque nós estávamos dentro de uma ditadura, e ponto. Eu cresci nisso. Eu tive um pai que sofreu até com isso de uma maneira inocente, por causa de amizades. De uma lei de segurança, uma lei antigreve que tinha lá nos anos 60, e uma greve, e o Sr. João não foi trabalhar alguns dias, e como ele era uma pessoa muito antiga na empresa, e já tinha mudado a geração dos diretores da empresa, já era familiar,
Então era importante que ele saísse da empresa, aquele operário que deu a vida inteira. Mas na realidade o Sr. João não foi trabalhar porque ele teve um tempo brabo de alcoolismo. E depois teve o sindicato, um grande advogado que ajudou. Então eu acabei ficando junto da raiva daquele empresário. Eu, garoto, cultivei isso. E o Sr. João também, vítima de uma lei de segurança lá, na época de uma lei antigreve na minha adolescência, com todas as dificuldades. O Sr. João maravilhoso, como eu sempre foi. Então, e depois aquele caldo todo que a gente tinha de pobreza e de tudo, e de situações que a gente mesmo viu, né, na periferia dessa fase. Então tinha isso. Em Botucatu também tive um contato com uma cidade de estudante e tinha uma repressão brava ali. Aquele tempo que a gente ia no porão da igreja para cantar Geraldo Vandré, para falar das coisas, né? Então Botucatu tinha esse caldo, uma cidade estudantil. E 77 era quando começou a bagunça toda, porque 2 anos depois estava todo mundo na rua aqui em São Paulo, pela volta do irmão do Enfio, pelo fim pela liberdade, pela abertura, etc e tal, né? 78 começa a trajetória Lula, né? Sindical, né? Foi isso aí. Mas o que eu quero pegar é aquela história interessante, que de repente você descobre que dentro daquela farda tem um cara que é igualzinho a você, cara. Legal. É tão povo quanto eu. Tem as dificuldades que eu tenho com o brasileiro, a mãe dele parece com a minha, o pai dele parece com o meu, o irmão dele é igual ao meu, e é gente que nem a gente. E o legal também do Exército é que, como é obrigatório no Brasil, você encontra diferentes classes sociais ali também. Você encontra o cara filho do bacana, filho do pobre, filho de todo mundo, e a gente cria uma irmandade. Aquilo ali é muito legal. Não tem 6 meses... serviu para mudar essa visão, né? Separa os governantes, qualquer governante ou qualquer ideologia dos sonhos da gente, né? Mas enfim. Bom, foi quando muito bom. E é lá que o rádio surge na tua vida? Então, o rádio surgiu ali, porque aí como eu fui ali para acabar com a minha timidez, eu fui orador da minha turma de ginásio, né? Então foi o microfone. Mas eu achava que isso era coisa de artista. E lá, como eu contava piada, subia na mesa, fazia discurso, depois, né, nos intervalos, fui presidente do centro acadêmico, ganhei uma eleição lá, eu ganhei uma eleição já na vida. Né, ganhei eleição em 3 dias, foi um case interessante ali, uma eleição braba ali, do colegial. E aí, a rádio estava abrindo para teste, a Rádio Municipalista de Botucatu. As meninas, claro, né, eu era novo, vinha, Toledo, vai lá, Toledo, vai lá, pensei em você, vai lá na rádio. Eu vou dar bola, mulher falando, tá paparicando. Um amigo meu, que era um maior contador de piada, um cara muito interessante, o Miro, ele chegou e Irineu, você vai lá, não, isso é coisa partista, eu sou filho de operário, não tem negócio, não tem essas ilusões, não. Irineu, você vai lá, você tem que ir, você vai porque você vai lá fazer esse teste. Eu fui e fiquei, tinha lá uma fila de... 42 pessoas fazendo o teste, era uma escadaria. Eu sempre deixei todo mundo ir na frente, daí eu fui o último. Nisso passou o meu professor de português, né, do colégio, e ficou com uma das vagas, né? Ruim pra caramba de microfone, já era um professor chato no microfone. Então estava lá fazendo teste na rádio? Fez o teste, o diretor da rádio era professor do próprio colégio. O diretor era também vereador, presidente da Câmara e tal. Mas eu fiz o teste e ali um amigo que tinha uma idade, não era meu amigo ainda, gostou do teste, porque eu falei bem, o inglês era razoável, né, para anunciar as músicas, e ele veio, se identificou comigo e disse, foi legal o seu teste. Mas aí não tinha mais a vaga, porque o professor assumiu um dos horários que tinha aberto. Sim. E o locutor que estava saindo para ir trabalhar num emprego mais estável, para trabalhar no banco, ele resolveu que dava para encaixar no outro horário, ele não tinha mais a vaga. Aí entrou o Irineu um pouquinho vendedor, eu fui lá, disse, olha, eu gostei desse negócio aqui, eu tenho lojinha tal, eu estou disposto a vir fazer um horário aqui para aprender esse negócio, quero fazer um estágio aqui. Você não tinha feito nada de rádio até então? A tua voz no microfone tinha sido lá falar aos 15 anos na minha formatura do ginásio. E aí, esse professor aí, o José Maria Leonel,
às vezes falta gente aqui. Ele foi lá com o Mário Pascucci, que era o vereador e era presidente da Câmara e diretor da rádio. Disse, isso aqui é o menino que fez o teste lá. Bom, a gente podia deixar ele aí. Está disposto a fazer algum horário aí? Você já vai pegando embocadura? Uma hora que a gente precisa, a gente não fica nesse sufoco. Daí eu fui lá no domingão aprender com os ouvintes. E a tua vida muda? Aí eu mal sabia que ali eu fui fazer um programa, imagina, eu cheguei em Botucatu com aquela humildade de quem ouvia rádio em São Paulo, assim, agora vou ensinar esses caras como faz rádio. Eu não sabia nada, de repente, vou fazer domingo do meio-dia às 4, Balanço Municipalista. Comecei com o prefixo do Led Zeppelin Immigrant Songs, né? É isso aí, porque isso aí também era prefixo de um programa aqui da Excelsior em São Paulo. Aí comecei, primeira hora é de rock raiz, segunda hora é rock progressivo, terceira hora é... Peraí, como é que chamava o programa? Balanço Municipalista, pra época era... Balanço Municipalista e você época... tocando os rock. Balanço ainda a gente não tinha ainda o esquema de... foi um nome que foi arranjado ali, não tinha ainda o esquema, balanço ainda não era a música black na época, né? Sim. Bom, aí... Claro que o programa foi uma caca, né? No dia seguinte, um dos locutores falou assim, olha, se você fica fazendo isso aí, não vai dar jeito, não. Esse programa assim não dá certo, não. Eu falei, o cara não sabe de nada, né? Eu fui lá, fiz uma baita programação fantástica. Fiquei com raiva, mas disse, não, tudo bem. No domingo seguinte eu falei, Você não foi estudar para fazer isso? Não fui estudar. Jogaram você no ar e falaram, se vira, cara. Eu ouvia Excelsior, aqueles caras lá, do Rio ali, da Rádio Mundial, né? Aqueles caras de rádio que a gente ouvia. Bom, eu peguei no domingo seguinte, então vou deixar tocar o telefone, o que pediu, tocou. Aí, cara, Perla, Sidney Magal, Paulo Mendes. Você é apresentado para o gosto popular. Aí sim, só que teve uma coisa fantástica que aconteceu. O telefone não parou de tocar. Aí eu falei, caramba, é isso aí, né? Aí o ouvinte me ensinando o que eu tinha que fazer para ele. Então, vamos explorar essa coisa aí. Por que o telefone não parou de tocar? Porque eu comecei a tocar aquilo que agradava as pessoas, que elas estavam acostumadas a ouvir. Enfim, estava dentro do universo delas, da percepção delas. Tá, você que está ouvindo a gente aqui, que ainda tá de fralda e não vai lembrar, mas naquela época, anos 70, as pessoas ligavam para a rádio para pedir música. Sim. As pessoas se abasteciam de música no rádio. Era lá que você ia, inclusive tinha aquelas concursos de pergunta e resposta, você ganhava, ia lá e buscava o disco, e ganhava o disco, e numa cidade pequena aquilo era um acontecimento, né? Então havia todo esse processo de eu quero ligar para a rádio para pedir uma música, e aquilo movimentava, era um processo interessante lá. Não tinha ainda, não era a época do jabá, não tinha neguinho pagando para tocar, aquilo foi começar um pouco depois, né? Então havia meio que uma troca ali de você aprendendo com o gosto popular e o gosto popular aprendendo com você devagarinho, né? Mas você é apresentado para isso de repente, você chega lá, o rei da cocada, vou tocar o que eu quero e não é bem assim, cara. Aí tocando aquelas músicas italianas, melosas e tal, mas daí eu comecei a pensar na estratégia, uma é dele, outra é minha, uma é dele, outra é minha. Aí você começa a criar um molho ali, né? A gente estava na fase da MPB também, de música internacional bacana também. Aí eu comecei a equilibrar um pouquinho isso aí. E é interessante, outro dia eu fui fazer uma palestra pra gente de rádio, contando só as besteiras que eu já fiz na rádio. Eu, graças a Deus, os mestres que eu tive, os principais mestres foram os ouvintes. Seja em relação à ética, seja em relação àquilo que eu tenho que fazer, em relação ao respeito que você tem que ter com quem ouve, né? O quanto eu não sou superior a ninguém com o meu gosto, com o meu estilo, com o meu jeito, sabe, com as minhas opiniões. Então você começa a equalizar, a entender que ao expressar a sua opinião e os seus gostos, você precisa achar um jeito de não ser ofensivo em relação a quem está ouvindo. Porque grande parte das vezes o maior ignorante era eu.
Então, eu aprendi e eu tenho que agradecer as pessoas que tiveram a pecha de ligar para a rádio reclamar de mim, porque muitas delas não reclamaram, mas foram embora, nunca mais voltaram. Essas eu não sei. Sim. Mas as pessoas que ligaram para dar uma bronca, me deixaram magoado, chateado, com raiva, não sabe nada, mas me ensinaram a respeitá-las, ao sentido todo que a gente tem que ter para tratar com comunicação, né? Ali você então começou a entender o que era esse processo de falar ao microfone para quem você não está vendo, né? Estou falando para um aparelho que não tem vida, que é inerte, e não estou vendo nada do outro lado, nada. Só sei que estou falando, né? Isso é meio louco, né? Mesmo eu fazendo podcast, isso é muito louco, porque eu estou falando aqui e eu só vou descobrir o que aconteceu quando alguém entra em contato aqui e fala, cara, eu estava na situação, ele descreve a situação, e aí você imagina, pô, quem é essa pessoa que está me ouvindo na situação X e que foi capturado por uma expressão, por uma pausa, por uma música, e me liga emocionado porque aquilo impactou. E você fala, cara, é muito louco, porque não é uma coisa, como é que eu vou dizer você? Não é uma coisa padronizada que eu tenho uma formulazinha que eu coloco no ar e ela serve para 1 milhão de pessoas. Não, cara. Cada um recebe aquilo de um jeito, por um ângulo. Então, bate de um jeito. Uma coisa que o cara acha que é uma merda, o outro fica emocionado. O outro liga chorando, enquanto o outro fala que bobagem, da mesma coisa que você falou naquele mesmo momento, né? Quer dizer, falar para essa multiplicidade é uma coisa interessante que me leva até para uma coisa que eu chamo tal da síndrome do Faustão, né? O Faustão tem que dar 35 pontos de audiência para 40, 50 milhões de pessoas. É impossível você agradar 50 milhões de pessoas, a menos que você jogue para 50 milhões de pessoas. Então eu não posso ir fundo demais, eu não posso ser opiniático demais, eu não posso ser incisivo demais, eu não posso ser erudito demais, eu não posso ser nada demais, eu tenho que ser sempre aquela mediazinha, fica aquela puta coisa pasteurizada, chata pra cacete, que dá 35 pontos de audiência, né? E aí você tem que se anular. Você tem que se anular. Ou aproveitar os momentos em que me dá uma chance, e ali eu ponho o meu, que é o que o Faustão faz de vez em quando, né? Ele perde a estribeira e solta os bichos, e aí ele volta. Então você vê, é um programa que ele fica domesticado quase que o programa inteirinho, e tem alguns picos em que ele vira o Faustão. Você vai pôr, tem um cara querendo botar uma opinião, mas ele não pode ir muito além, porque senão ele vai perder os 35 da audiência, né? Isso para mim foi o seguinte, acho que moldou até o meu jeito de ser na vida profissional. Eu trabalhei em várias emissoras, atendendo o perfil das emissoras, naturalmente. E quando tenho a oportunidade de ser comunicador, que sempre foi a minha opção, ir além de texto, não ter texto, me comunicar com a alma da outra pessoa, essa fase determinou que eu descobri se eu quero ser alguém positivo no rádio. Eu quero ter uma palavra boa no rádio. Comecei isso não foi anular, não. Nem faço isso. Mas eu preciso ter um jeito de falar de humanidade diferente. Porque eu entendi que a necessidade das pessoas é sempre a mesma. A visão daquilo que elas precisam é que pode ser diferente. Por exemplo, hoje que a gente vive essa separação, é direita, esquerda, é fascismo, é comunismo, é petralha, não sei o quê. Na verdade, não existe nada disso. Todo mundo entende as mesmas necessidades. Ninguém é fascista, ninguém é comunista. Todo mundo quer a coisa certa. Todo mundo quer bem-estar, todo mundo quer resolver o problema da criminalidade, todo mundo quer resolver o problema da corrupção. Ninguém, absolutamente ninguém defende a corrupção. Mesmo sendo petralha, isso que se chama de petralha. E ninguém quer sair metralhando todo mundo, mesmo sendo fascista, isso que se chama fascista. Nós temos uma mesma necessidade, queremos viver num país bem-humorado, um país legal, ou seja, as pessoas têm as mesmas necessidades. Como é que eu, comunicador, consigo desenvolver uma comunicação que fale com um garoto de 10 anos, como eu que ouvia a rádio na cidade, e que fale com um homem de 60, que fale com alguém que estudou e alguém que não estudou, ao mesmo tempo alcançando todos eles. Esse é o objetivo de qualquer comunicador. E existem muitos exemplos disso. Se você acompanhar, eu acompanho por causa desse interesse já há algumas décadas,
filosofia, eu não vou chamar de filosofia budista, porque não é, mas essa sabedoria oriental, se você pega Confúcio, alcança todas as pessoas. Quando você pega alguém indiano fazendo palestra, né, eu acompanho bastante a organização Brahma Kumaris em São Paulo, tenho uma proximidade com eles, são pessoas que ocupam cargos na ONU, cargo na Unesco, cargo na educação, gente da área da educação na Inglaterra, na França, e é tudo muito simples o que eles falam. Você vê uma palestra que tem gente executivo, tem presidente de empresa, sai todo mundo feliz, abastecido, enriquecido com uma palestra. E tudo a partir de uma grande simplicidade. Mais espiritual, né? Não tem aquele envolvimento político, ideológico, etc. E tal. Eles chamam de ego, porque as nossas opiniões e a razão é o nosso ego, que é importante para a nossa energia e tal. Mas eles trabalham que tira o ego para aflorar a sabedoria que alcança todas as pessoas. Mas enfim, a gente que é comunicador tem essa preocupação, porque eu quero ser amado. Eu não gosto realmente, eu sei que gera uma grande relevância quando a gente cria polêmica. Mas você fala assim, poxa, deixa eu ficar aqui no meio e ver se eu consigo conciliar isso. O meu esforço na vida sempre foi de conciliação. Até por causa da profissão que eu tenho, porque ligaram pessoas, como falei, me criticando. Você sabe uma coisa terrível que eu fiz? Sabe, daquelas de ter vergonha de falar no microfone? Eu fui um desses locutores dos anos 80, né? Que a gente inaugurou essa coisa alegrinha, animadinha, fazer piadinha com todo. Né? Anos 80 você começa no FM. E estava começando uma coisa terrível para a humanidade, que é um negócio que a nossa geração pegou de primeira, assim, né? Que é a AIDS. Então todo mundo sabe que a AIDS no início ela era carregada, né, transferida só para o homossexual. E eu ali na Manchete FM, numa fase em primeiro lugar de audiência, essas coisas, acordava, falava um monte de coisas legais e tal, mas no meio fazia piadinhas com os números da AIDS do dia. Eu falo para eles, parem com isso. Cara, isso acabei ficando fazendo um bordãozinho que era uma piadinha mau gosto, uma piadinha escrota de minha parte. Um belo dia, felizmente, eu recebo uma carta muito bem escrita, a pessoa se dizia um executivo, mora no Jardim das Américas e tal, e falou que era meu fã, que me respeitava por isso, mas que, no entanto, e falou de todos os tipos de doença que tinha, aquilo que eu estava falando era, cara, sabe quando você quer se atirar do prédio, porque a pessoa tem toda a razão, que você se reconhece como um verdadeiro idiota, insensível, fazendo piada. Eu falei, e agora, o que eu faço com isso? Se eu falasse pro meu diretor, ele ia falar, ignora, não fala nada, escreve pro cara. Eu falei, pô, mas não é honesto. Daí eu peguei às 6:30 da manhã, num horário assim que era bem legal, né? Falei, gente, eu vou ter que pedir uma licença aqui, eu tomei uma bronca e eu quero com isso pedir isso. Eu li a carta do cara me destruindo no ar. Isso aqui em São Paulo? Em São Paulo. De que rádio era? Na Manchete FM, isso foi em 83 ou 84. Daí eu falei, bom, é o mínimo que eu posso fazer. Eu tenho um microfone, o cara não tem. E aí eu pedi desculpas. Eu falei, pô, ainda bem que você me corrigiu. Eu, na minha insensibilidade, no meu esforço de fazer humor de manhã, não me toquei, não imaginei, na minha ignorância, na minha estupidez. Mas li a carta do cara, falei, era o único direito de resposta que eu tinha para me desculpar para tantas pessoas. Foi um mestre para mim. Então, ele me orientou em relação à ética. Né? Porque eu estava ali com 22, 23 anos, achando que eu estou com tudo, entendeu? Eu não estou com nada. Então, acho que ouvir o ouvinte é interessante. Também tira da gente essa prepotênciazinha que vem, né, quando você está no microfone. Você está fazendo humor, você está emitindo a sua opinião, você está achando não sei o que lá. Agora não é bem assim, mas na época era unilateral, né? Mas ainda é, né? O que você está falando é um negócio importante, que é o seguinte, é a carga de responsabilidade que você tem que ter quando tem diante de você esse microfone ou uma câmerazinha, e não importa se é um canalzinho no YouTube ou é a câmera da Rede Globo de televisão. A única diferença lá é o volume de gente que vai te ver, mas a responsabilidade que você tem que ter a hora que abre a boca para falar no microfone, né?
é uma coisa que devia ser sagrada. Então tema número 1, eu vou me transformar num influenciador digital. Eu vou escrever para influenciar as pessoas, eu vou falar, eu vou fazer um vídeo, etc e tal. O tema número 1 devia ser o seguinte, cara, a partir do momento em que você apertar uma tecla para gravar o que você vai dizer, para publicar o que você escreveu, tem uma carga de responsabilidade ali, cara. Você está passando alguma coisa que não é simplesmente a tua opinião falando pro teu vizinho. Tem um monte de gente recebendo aquilo lá e você não sabe como é que as pessoas vão receber. E você vai estar influenciando as pessoas na direção do mal ou na direção do bem, né? E se você não tiver essa consciência e responsabilidade, nós vamos ver o que está acontecendo hoje em dia aí, cara, que eu não aguento mais, cara. Hoje eu botei, vai sair um post agora, daqui a pouco, um post que eu vou botar aqui, que botei um comentário que um dos caras, o Josué, que participa da nossa Confraria Café Brasil, ele botou um post lá agora há pouco, dizendo o seguinte, falou, cara, eu tô assistindo o que tá acontecendo aí, cara, um monte de ministro novo chegando, falando um puta monte de coisa que vai provocar mudanças fabulosas no Brasil, e os negros discutindo se é azul ou cor-de-rosa, cara. Puta discussão se é azul ou cor-de-rosa, cara, que saco! E o que importa não tá sendo discutido. E aí eu pego isso, boto lá e falo, cara, Humberto Eco tinha razão quando ele falou que as mídias sociais abriram a porta para imbecil, né? Eu falei, ele tinha razão e eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu boto isso no Facebook, falei, e eu não sei o que ainda estou fazendo aqui, porque tá impossível, cara, tá impossível entrar no Twitter, tá impossível entrar no Facebook, e aquilo virou uma terra de selvageria, de jogo de ego, qualquer animal abre a boca lá e ninguém tem consciência nenhuma da responsabilidade que tem. Então, guardando a proporção, o Irineu falando no microfone para 3 milhões de pessoas, tem o Zé botando um post para 40 amigos. Se você gosta da guarda proporção, é a mesma coisa, cara. É alguém expressando sua opinião e de alguma forma influenciando as pessoas. Você vai dizer, o cara é um idiota, deixa ele publicar à vontade. Não, cara, ele vai estar batendo em você, ele está me incomodando a mim, né? E quando ele coloca aquela ideia que você olha e fala, cara, não é possível que tenha gente que pense assim. Não é possível que essa pessoa esteja tomando decisões. Não é possível que essa pessoa seja líder numa empresa. Não é possível que esse pensamento possa andar. Isso acaba que contamina todo mundo, né? Então, você está colocando um ponto fundamental, que é essa consciência da responsabilidade, né? E eu vou Hoje todo mundo é mídia, e eu vou levar isso ao cúmulo, e isso que me faz respeitar. Você imagina um William Bonner. Vamos ao cúmulo, vamos ao máximo, tá? Ao máximo, né? É o William Bonner. É a maior audiência do Brasil. É o William Bonner. Então, quando o pessoal fala, pô, parece um robô, tudo, ele sabe que uma piscada dele explode no dia seguinte, um sorrisinho dele explode no dia seguinte, né? Quer dizer, tem gente que não tem consciência disso e sai por aí, e hoje com esses youtubers, então vira um inferno, cara. Não, agora é uma liberdade total para a ignorância, né? A gente era mais vigiado até pelas estruturas de comunicação, as emissoras de rádio onde a gente trabalhava, quer dizer, tinha toda uma responsabilidade. Eu fui trabalhar na Eldorado, que tinha toda essa preocupação, né? Estadão. Sim. E porque eu estava mudando meu posicionamento, saí da Manchete, estava na Rádio TV Cultura já fazia um tempo, e para entrar no ambiente de publicidade, né? A Manchete, com todas essas loucuras aí, eu falei, pô, aqui não dá mais, né? Daí a Eldorado já era uma rádio de tradição, de voz, e também a linha editorial Estadão. Daí eu fui, nos primeiros 10 dias, 2 semanas, eu estava ali comportado como locutor, mas eu estava acostumado a falar. Daí comecei a falar, a dar pitacos ali no noticiário, fazer uma tiradinha ou outra, a avaliação do primeiro mês me chamam Aloysio Falcão, até escrevia no Pasquim, ele é uma pessoa muito interessante, apaixonada por rádio, né, que me levou para lá, assim, entendeu? O nosso noticiário é algo sagrado, é intocável, não se pode mexer nisso. Você falou isso, Otólia, eu confesso que ri muito, mas não se faz isso aqui nessa emissora. Nós temos que ler o que o jornalista escreveu e não colocar tinta alguma. Porque mesmo com o texto certinho, você pega uma frase ou outra, você muda o jeito, né? E o molho, cara. É aquilo. Você viu o que acontece quando você imagina, quando você lê seus textos com toda essa ironia toda. Mas aí é que tá o mulher. Então, por isso que quando você tá vendo os robôs da Globo falando, os dois, quando de repente a menina, a Renata Vasconcelos, tá dando uma notícia, ela fica tão indignada que o olho dela enche de lágrima, aquilo traz um toque de humano
Isso. Muda tudo. Eu falo, cara, é isso que eu quero ver. Eu não quero ver o robô, eu quero ver um ser humano se expressando ali. Só que tem um componente político ali que é fundamental. Ela não pode expressar o que ela está pensando ali, porque naquele momento são as duas éticas, né? Do Max Weber, né? Tem a ética do cidadão comum, que é aquela de eu falando o que eu quero, e a ética do cidadão político, cara. No momento em que eu botei a minha camisa da Rede Globo, eu não sou mais o William Bonner que gosta de churrasco ou faz uma piadinha. Com aquela camisa ele é uma outra coisa, ele é uma entidade. Então ele não pode mais se comportar. Guardando a proporção, eu dividi meus sites em lucianopires.com.br e Portal Café Brasil, né? No Facebook eu tenho a minha página do Luciano e a página do Café Brasil. Elas são diferentes, cara. Eu não faço na página do Café Brasil o que eu faço na página do Luciano. A página do Luciano, eu detono. No Café Brasil, não. Tanto que a do Luciano tem 200 mil seguidores e do Café Brasil tem 30 mil. Né? Por quê? Porque uma gira polêmica, uma é aquilo que a gente quer ver, né? A outra não, a outra é uma entidade. E eu sei que ali eu tenho que tomar um certo cuidado, que como Luciano Pires, eu não vou dizer que eu não tomo cuidado, mas a responsabilidade do Luciano Pires é diferente da responsabilidade do cara que está à frente do Café Brasil. O Café Brasil é um portal hoje importante, tem que ter uma curadoria. E você sentado na frente do microfone, cara, você é aquele logotipo da rádio que está em cima de você. Então você tem que seguir ali. E a Ente no Brasil, no caso do William Bonner, a Ente pela abrangência, pelo alcance da Rede Globo, é um grupo de poder importante. Sim. Então não pode ser o poder do apresentador. Como a gente já questiona o poder da própria emissora como grupo, né, de pressão, de interesses, quer dizer, imagina dentro dali várias pessoas defendendo cada uma bandeira, vira um caos. E aí você vê que interessante, e de repente, do lado, numa empresa numa rede de televisão de importância bem menor, como uma Bandeirantes, ou SBT, não me lembro se foi Bandeirantes, aparece um Boris Casoy, que não é um apresentador de televisão, é um jornalista que entra dando opinião. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. E aquilo explode de sucesso, porque tem uma carência por aquilo, tem gente que quer. Mas ali tinha um chefe atrás dizendo o seguinte, pode mandar ver, a responsabilidade, acho que a gente está caminhando para isso, né? Até por causa da pressão das redes sociais, coisa mais natural, mais autêntica, e preservando isso aí, separando o indivíduo. Azar seu, né? Porque a voz foi pro saco, né? Eu nunca tive esse acento, embora eu seja uma voz profissional, ganhei a minha vida, embora eu goste de falar do comunicador, porque o comunicador é o Irineu, né? O que eu penso, o que eu sinto, e o locutor técnico, eu estou a serviço do texto, a serviço da agência, da campanha, mas eu não sou, assim, preso à voz. Enfim, não acho que eu sou um cara que força a barra. O bacana de tudo é que não é que a voz grave deixou de ser importante para a mídia. A tecnologia permitiu que todas as vozes sejam importantes. As vozes predominantemente graves e volumosas persistiram enquanto a tecnologia, você tinha o diafragma dos microfones, precisava de uma potência que ajudasse na emissão, né, como eram os teatros antigamente, você precisava de potência. Agora não, você precisa de naturalidade. Então um locutor de muito volume, sem humanidade, sem sensibilidade, ele perde nesse sentido, se ele não tiver uma técnica para voltar a ser natural, né? Se ele projetar, dançou. Então acho que o cara que tá verdadeiro, tá natural, não fabrica uma voz, né? Uma voz fictícia, uma voz que não é dele, se ele consegue ter esse mesma voz, né? Falando com criança, falando com velho, falando no microfone, ele tá natural. Aquele cara fabricado dançou, né? Se for falso, dançou, mas olha nós dois conversando aqui. A minha voz é de um merda. Não, mas a minha também. Irineu, fica aí que eu vou a merda, tá bom? Então tá bom, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu te... A gente vai partir para os finalmente aqui. Você não é aquele modelo do locutor que é contratado por uma rádio e ganha um salário para falar na rádio. Não é isso. Desde que eu te conheço, 2004, você já tinha um modelo de business que era uma outra história. Quando eu te conheci... era a Rádio Nova Brasil, né? Sim. Você tinha um programa que era líder de audiência de manhã. Sim. Você tinha um programa que começava, aliás, para quem não sabe, o bordão Posso Entrar do Café Brasil
É do Irineu Toledo. Com licença. Eu peguei ele, você falava de manhã, né, que é com licença, posso entrar, uma coisa assim, né? É. Eu fui buscar esse Posso Entrar e incorporei. O Café Brasil tem hoje o Posso Entrar, né? E que é uma marca de um pedido, eu estou pedindo ao ouvinte para que me deixe, né? Mas então, quando eu te conheci em 2004, era um modelo interessante, porque você tinha um horário grande na programação, eram 3 horas, uma coisa assim, né? Que eu aproveitei o tempo que eu fui diretor da rádio. Sim. E uma vez que eu estava bem em outras áreas, e como sempre gostei do microfone de rádio, falei, uma vez que eu estou bem, e eu quero estar em rádio se for para fazer aquilo que eu acredito, ou próximo daquilo que eu acredito. Porque eu também estava cansado das rádios engessadas. Então ali foi uma oportunidade. E quando eu recebi o convite para fazer a mudança da rádio, que era uma mudança de target importante, era a rádio jovem, não estava andando bem, estava patinando, e ia mudar para a B. E eu estava bem, eu falei, eu topo, se não tiver salário e se tiver pesquisa. Até para não ficar no achismo, eu defendo isso em rádio, e agora tudo, né? Você vê agora com a mídia do jeito que está, todo mundo entende de tudo. Sim. Daí você põe uma ideia, você precisa de um tempo para ter resposta, para saber se está dando certo. E às vezes você coloca uma ideia, um diretor não gosta, o outro, a secretária falando não sei o quê, daí você já para, você não tem tempo de testar. Agora ainda com a tecnologia a gente tem um tempo de testes mais rápido. Mas eu falei, não dá para ficar em achismo. Eu também sou forte nas minhas convicções, mas já que eu estou nessa, vamos esperar 6 meses, pelo menos já dá uma curva para você, olha, isso realmente tem a ver. Aí você vai corrigindo. Então foi assim que eu criei esse modelo de envolvimento que não é salário e de resultado. Então, né? Isso que era uma coisa interessante. Agora eu quero discutir um pouco de business com você, do negócio em si, né? Então o Irineu não vai ser o cara que vai ganhar um salário para fazer um programa e ter uma participação nas propagandas que aparecerem. Não é isso. O departamento comercial vendendo propaganda e te pagando o teu salário uma participação, que é o normal que acontece por aí, né? Você chegou e falou o seguinte, eu não quero salário. Eu quero uma participação nas coisas que vão acontecer aqui. Então eu vou promover um evento e eu vou ganhar pelo evento. Eu vou usar a plataforma da rádio para promover uma série de ações que, se acontecerem e derem muito certo, eu vou ganhar dinheiro. Né? Mas no começo eu nem tinha essa ideia, claro. Eu queria dizer o seguinte, eu sou apaixonado por rádio. Se você me der uma rádio hoje, eu tenho um nicho ali esperando, mas nunca ninguém vai fazer isso, né? Sim. Eu fico esperando, né? Então na época foi isso também. Se é para fazer algo que eu acredito, para o rádio, como eu gosto do rádio, para aquilo que eu acho que é legal, daí eu fui por essa. Agora, a empresa estava mudando, não tinha grana, não preciso de grana. Então, eu vou pegar do zero, mas aí eu fico com um X em função do êxito da rádio. Então, por que isso aconteceu? O pessoal da rádio, o dono da rádio, achou que não tinha mais nada a perder. Chamou um maluco, que era o Irineu, e falou, Irineu, pega esse horário aqui e faça essa coisa dar certo. Como eu não tenho nada a perder, e você não quer que eu te pague, se der certo, foi isso que aconteceu? Exatamente. Uma situação como essa. Exato. Você não apareceu lá para ele, bateu na porta com um projeto na mão e falou, gente, eu quero implementar esse projeto aqui. Não. Você não foi cavar havia uma necessidade anterior. Eu defendia um outro horário, eu sou um cara de falar de rádio, de estratégias de rádio, então eu sou um verborrágico nesse sentido, porque eu gosto de pensar a rádio. Então eu falava com alguns amigos. O pessoal que assumiu a rádio nessa transição, eles tinham me levado numa tentativa de reformulação da Manchete FM, né, em 92. Sim. Eu tinha voltado novamente, já tinha saído de rádio, voltei em 92, mas durou pouco tempo, teve aquela questão de legislação, o Grupo IBF comprou, enfim. Daí a gente estava começando a embicar um projeto para uma nova Manchete FM, daí perdeu-se a concessão, virou lá então saiu. Aí quando eles voltaram, o Irineu falava aquelas coisas, estamos aqui com esse desafio. Sim. E aí eu falei, deixa comigo. Qual era a ideia naquela época lá? Quando você chegou lá e falou muito bem, o que eu estou formatando é o seguinte... Que ideia foi essa que você formatou? Me dá o plot. Me convence a botar esse teu programa no ar. Na verdade, eu pensei no seguinte, na época o tripé era o seguinte, nós precisamos de uma rádio solta, o meu negócio é o seguinte, tem que ser jovem, sem ser babaca, e adulto sem ser careta, era o meu bordão. Sim. Então, vamos ser natural, porque é uma rádio AB, não precisa ficar com erudição. Eu sempre disse o seguinte, anos 60 o pessoal que cheirou, fumou, sentou, quebrou tudo. E agora a gente vai fazer uma rádio
fica falando com as pessoas como se fosse aquela Eldorado antiga ou aquela Gazeta antiga. Fala naturalmente, vamos contar. Vamos tocar música boa, né? Diversificada, né? Quer dizer, você teve uma ascendência... Você teve uma ascendência sobre a programação musical? Sim, na época, no início, sim. Porque era uma característica fundamental. Quem conhece a rádio, nós estamos referindo aqui é uma rádio que se caracterizou por música brasileira de belíssima qualidade, né? Foi numa das fases que eu comecei essa fase. No início ela não era só brasileira. A outra coisa é a seguinte, era São Paulo, vamos trabalhar com cultura. Informação. Então eu falei assim, o locutor não tem que ter texto fechado para não ficar parado. Olha, tem 30 peças de teatro, vamos elencar a característica dessas peças, cada locutor pega aquilo que se sente à vontade para fazer tal. Tem não sei quantos filmes passando em São Paulo, faz cartelas para dizer o que é que tem. Se o cara quer começar o assunto falando do ator, ou falando da trilha, ou falando não sei do que, para ver que se os locutores se diferenciavam. Essa era meu mote, que na verdade não andou bem, porque aí você tem que preparar pessoas para isso. Então você, olha, vamos desenvolver uma linguagem que respeite a identidade de cada um, mas que seja dentro da linha mestre de uma rádio. Porque a gente tem que ter um direcionamento, nós estamos buscando tal público, mas que permita que cada um coloque aquilo que sabe. A gente abastecia de informações. E a outra parte era de notícia, mas de um jeito de jornalismo, de repercussão mesmo, que as agências estão falando, que é de importante, sem entrar, na época era uma rádio musical, sem entrar pesado nisso. E a parte que me interessava, que eu já estava trabalhando em muitos eventos de empresas, né, nesses anos 90 foi anos de mudança, globalização, reengenharia, né, eu estava andando com vários palestrantes e vendo aquilo, eu falei assim, olha, na verdade a gente tem que falar com quem trabalha, falar com quem está dentro da mudança, nós precisamos passar a ter outro assunto. Até porque o teu horário era o horário que a turma está se deslocando para o trabalho. E o jornalismo brasileiro ainda despreza esse tema. A gente está, você vê, num ambiente de muita informação importante, você palestrante, você vive em empresa, as pessoas não sabem o que é disruptura. Essa quarta revolução que está mexendo com todo mundo, a gente não está mastigando isso em nenhum veículo de comunicação direito. Aliás, você vê, na campanha política, as pessoas falam de desemprego, mas não falam que o desemprego não vai acabar simplesmente com políticas do governo, porque está tendo uma mudança estrutural muito grande no mundo. E nós não temos comunicadores ainda preparados para isso. Nos anos 90, tinha isso também, tinha aquela reacomodação, as fusões. Eu, como mestre de cerimônias, ou mediador mesmo, né, em eventos, tive várias fusões das empresas químicas, enfim, aquela fase de acomodação, mudanças de cultura dentro das empresas. Falei, essa é a dor das pessoas. E você trouxe isso para dentro da... Acho que eu fui modéstia, as favas, fui pioneiro. Mesmo hoje, ainda é tratado com distância. Quem fala de negócio, quem fala de dinheiro, quem fala de sucesso dentro de ambientes de jornalismo, parece que está falando de coisa chapa branca, parece que não é a realidade das pessoas. Tanto que um bordão que eu usava sempre foi, olha, mais importante do que a notícia é como você vai enfrentar a realidade. Foi aí que depois, eu lendo o texto para o Jair, foi aí que eu conheci você, primeiro pelo seu texto, preciso trazer gente que está no ambiente corporativo, gente que produz conteúdo também, porque... essas pessoas ficam dentro da empresa o dia inteiro. É a realidade pelos olhos de quem está lá. Está vivendo aqui naquele momento, né? Deixa eu contar aqui para a gente deixar registrado, isso que vai ficar para a história, né? A forma como eu conheci o Irineu. Eu fiz o meu livro Meu Everest, lancei o livro Meu Everest e eu ia trabalhar de manhã ouvindo a rádio do Irineu. E era legal porque tocava umas músicas legais, eu ia ouvindo o programa dele de manhã, né? E ali ele falava muito de um livro, olha o Insight, o livro do Daniel Carvalho Luz, etc e tal. Eu falei, esse cara fala de livro. E é legal, será que ele não poderia, talvez se eu falar com eles, de eu promover o livro do Everest? Eu liguei, um belo dia eu pego o telefone e ligo pra rádio e atende o Irineu, cara, aquele vozeirão, alô Irineu, aqui é Luciano Pires. Pois não, é o seguinte, cara, eu fiz um livro aqui chamado Meu Everest, como é teu nome mesmo? Luciano Pires. Renata, como é o nome daquele cara que nós vamos ler o texto aqui hoje? Ela é Luciano Pires. E ele estava com um texto meu, que naquela época toda semana eu publicava um texto por e-mail, que viralizava naquela época, e naquele dia o Irineu tinha programado um texto meu para ser lido pelo Pelege, que era o outro apresentador com ele, e o Pelege ia ler um texto meu
no programa, e na hora que eu telefonei, pô, quando o Irineu falou isso, eu falei, meu, vai dar rolê, eu já marquei, já fui conhecer. Isso. A gente sentou para conversar, e ali nasceu uma amizade que ficou. E aí, acho que a hora que ele leu aquele texto, falou, pô, esse cara traz um conteúdo diferenciado, porque não é o jornalista... Eu lembro o texto até hoje, que foi um texto que você estava falando da criatividade do brasileiro, você estava comparando o McDonald's, acho que do Brasil, e o dos Estados Unidos. Que quebrou a máquina da... Exato. Então, você estava falando muito de cultura, né, de empresa. Era uma história interessante, foi uma pessoa que me escreveu para dizer que a filha dela trabalhava numa loja do McDonald's nos Estados Unidos, e quebrou a máquina de picar cebola, e todo o restaurante parou porque a máquina estava quebrada. E o que a filha dela fez? Foi lá, pegou uma faca e começou a cortar a cebola na mão, e ficou todo mundo pasmo. Como assim? Né? E aí eu tava conversando sobre essa... Cara, não deu pra ir por aqui, vamos por ali, cara. Dá um jeito, se vira, né? Tinha um texto seu ainda anterior a isso, acho que ou dessa fase, não sei se foi antes ou depois, que eu tinha... que você voltou a esse tema muitas vezes, até você volta em palestra, quando começou o desmonte da indústria americana, quando todo mundo foi querer comprar barato da China. Sim. E você estava apontando, olha, isso aqui é a inquietação que também você estava vivendo ali. Aliás, você era da empresa automotiva também, você tinha essa visão, mas você dizendo, olha, o que está acontecendo, o que vai acontecer, eu não sei, era alguma coisa assim, mas nós estamos deixando, os Estados Unidos está deixando de produzir, está produzindo, quanto tempo vai levar para sucatear a indústria americana? É uma realidade que nós temos hoje. É que agora as relações Estados Unidos e China parece que vão bem, né? Até porque não adianta brigar, é um rigor de coexistência que vale a pena para os dois, né? Sim, a hora que bate na bunda a água, o pessoal repensa aquilo lá. A economia não tem, o dinheiro não tem ideologia, né? Mas vamos voltar ali. Então, você prepara e aquele teu programa vira um puta sucesso. Virou um tremendo sucesso. Eu não sei se chegou a ser campeão da audiência. Sim, ele era campeão da audiência. Tinha liderança, a gente disputava com programas de jornalismo, que são importantes, que na época era CBN, as rádios de jornalismo, a gente se posicionava bem ali perto. E era uma coisa interessante, porque você saía de casa, e em vez de eu ficar ouvindo notícia de jornal, que hoje em dia é quase que insuportável, cara. Você vai ouvindo, é aquela coisa, é alguém esfregando na tua cara a bosta do país em que você vive, o fracasso que você é como brasileiro por não conseguir fazer nada melhor do que está aí, e te botando na cabeça todo dia o seguinte, bicho, conforme-se. Isso que está aí é o melhor do que você pode fazer. É o melhor que você consegue fazer. E a gente toma isso, porrada, todo dia, chega em casa à noite, liga a televisão, continua, né? Na televisão te esfregando na tua cara a porcaria do país que é o cara que matou, o cara... Então é um horror aquilo lá, né? E de repente no programa do Irineu não era assim. Porque você entrava lá, não estava aquele show de horrores, estava o quê? Estava falando de coisas que tem a ver com o dia a dia, convidou uma série de palestrantes que iam lá e traziam insights interessantes sobre postura, no comportamento no trabalho, etc e tal. E ali ele criou um ambiente que, é uma música brasileira legal, um papo gostoso, e aquilo criou um ambiente que explodiu aquele negócio de audiência. Até o dia que alguém falou mal do Quercy. Ai, meu Deus. Bom, no meio do caminho nós fizemos, o que o Irineu fez? No meio do caminho. Ele me convidou e eu passei a mandar os textos para a rádio, né? Isso. E eu não tinha preocupação nenhuma com texto de rádio, eram textos grandes para ser lido, para ser lido na internet, né? E não era para ser falado na locução. E aí os textos foram indo e eu acabo me interessando e a gente lança o Brasileiros Pocotó, que nós lançamos juntos. Isso. Foi um projeto feito pela editora da rádio, que nunca tinha feito um livro, né? A Frente e Verso na época. Exatamente, e a gente faz e lança o Brasileiros Pocotó, foi um puta sucesso naquela época. E logo em seguida o Irineu me convida para que eu mande o texto na minha voz. E aí eu começo a mandar textos menores na minha voz, e aquilo foi o embrião de tudo que aconteceu. Quer dizer, se hoje eu estou aqui fazendo Café Brasil, Leadercast, etc e tal, foi pelo impulso que o Irineu deu lá em 2004, 2005, né? Que eu comecei então a ouvir minha voz na rádio. Falei, cara, como é que é isso aí? Puta, que horror! A leitura é uma bosta, tem que melhorar essa leitura. Que aí eu fui tentar me esforçar para fazer com que aquilo ficasse uma coisa mais natural, né? Mas nasceu lá. O embrião do Café Brasil foram os textos que eu colocava no teu programa lá. Muito obrigado, viu? Olha, eu, de minha parte, eu sou muito orgulhoso disso também. Não orgulho por paternidade, né? Porque eu não tenho essa, a maravilha da vida é a gente identificar pessoas com quem a gente vê algo nutritivo, como a gente, né?
praticamente a gente começou a usar o nutritivo juntos, né, dentro das nossas conversas. Eu utilizo muito nutritivo, você fez até uma palestra nutritiva, porque é aquela conveniência boa dos encontros, né? Você fala, pô, estou procurando isso, a gente não tem absolutamente tudo aquilo que é necessário, especialmente a gente que produz conteúdo. A gente precisa ter a humildade de aproximar pessoas e reconhecer o talento das pessoas que são diferentes da gente, que trazem algo que eu não tenho, né? Eu sempre achei que, né, eu tenho amigos por conveniência, porque eles são tudo que eu não sou. Eu falo assim, caramba, que legal que eu tenho um amigo que faz isso. Então, eu tenho sempre orgulho de falar, pô, o Luciano também, eu conto essa história, o Luciano chegou lá, não que eu falo por paternidade, mais uma vez dizendo, pô, o Luciano começou a gravar lá, mas é um puta cara, porque ele produz, é um cavalo para produzir, ele já era da área, já era jornalista, era um executivo também, eu acho que você estava executivo, né? Tava um cara que, né, fez a trajetória profissional maravilhosa, mas enfim... Eu sou muito orgulhoso, primeiro da nossa amizade, a nossa identificação também, que foi rápida. Acho que todas as coisas que a gente fez foram boas, né? A gente embarcou em só não ganhamos dinheiro, né, Irineu? Não, só não ganhamos dinheiro. Isso é bobagem. Sempre que eu posso te explorar, eu exploro. Sempre que eu te convido para ir para um evento... Não pago nem a água, nem o Uber, não pago nada. Falou, Luciano, tal data, daí ele cancela a palestra que ele tem com uma empresa. Fala assim, não, tudo bem, o Irineu falou, vou lá, né? Mas enfim, Você não me fez de helicóptero para um evento lá, mas deixa para lá, vem cá. Mas enfim, eu sou muito grato, na verdade, por você ter se aproximado, ter chegado e ficado, e a nossa amizade que vale mais do que... Pela conveniência, por a gente ser... Nós somos gente boa, vai. Irineu, o tempo de ouro da rádio passou. Isso que eu estou fazendo aqui é uma afirmação misturada com uma pergunta, né? A era de ouro da rádio passou, né? O que vem pela frente a gente não sabe direito o que é. Então, os podcasts estão surgindo. Hoje de manhã eu recebi a notícia que a Globo, lá, o Zorra Total, já está lançando podcast. E a Globo mostrando, ouça o podcast da Globo. Botei um outro post aqui que é uma analista de política nos Estados Unidos, aí mundial, sendo perguntada como é que pode se fazer, a imprensa tem que fazer para lidar com Bolsonaro, para lidar com Trump, né? Que esses caras estão quebrando tudo, e ela fala tem que encontrar outros caminhos, e o pessoal pergunta, já existe algum caminho? Ela fala sim, o New York Times lançou uma série de podcasts diário, e ali no podcast ela pode ampliar a abordagem, ela pode sair da pauta, ela pode etc e tal, usando o podcast, que nada mais é do que a velha postura de um cara atrás do microfone, criando conteúdo e repassando para as pessoas, e o rádio está embutido aqui até o último fio de cabelo, né? O rádio como negócio já era? Eu acho que não. Eu acho que o rádio tem futuro. Até por causa desse caos que é o ambiente de internet. Essa infinidade de produtores. E a qualidade questionável, e a falta de origem, né, e de assinatura. Mas eu entendo também que os veículos, eles não conseguiram mudar a chave ainda internamente para ver como é que eles fazem isso. A Globo está fazendo isso de uma maneira acelerada. Eu nem vejo esse caos para a Rede Globo, não, mesmo cortando as verbas, que isso sempre dependeu de verba pública, seja verba oficial, verba de comunicação. Esses acordos que tem entre veículos de comunicação, não é só no Brasil, e está na nossa história também, desde o Getúlio, especialmente com os veículos de rádio e TV. Mas vai depender dessa curadoria. E também não adianta, se determinada faixa de público quer assistir, né, usando esses formatos todos, quer montar sua própria playlist e ficar ouvindo na própria rádio, no aplicativo que tem, tá ok. Tá ok, já que essa é a frase Mas o comportamento que a gente vê das pessoas ainda, a maior parte delas é passivo. Então, uma vez que a gente tenha estruturas organizadas de conteúdo,
né, bem estruturadas, atendendo nichos ou atendendo grandes públicos, estando ali, né, como um streaming, né, porque o meio de transmissão pode mudar, mas esses grandes produtores de broadcast, eles têm uma grande expertise comercial, têm uma capacidade de se aliar às agências de comunicação, às agências de propaganda e aos produtores de conteúdo e à inteligência e se revitalizar e se diferenciar em relação aos outros. Como prefixo não vai deixar de existir. E aí que eu aponto para o futuro, que não tem como acabar, por causa da raridade. Não tem como ter tantos veículos de comunicação, como televisão e rádio oficial por transmissão tradicional, e é importante que elas existam por uma questão nacional. É um veículo de comunicação importante para qualquer nação. Então eles vão existir. E é o lugar onde a gente tem chance de ter melhor curadoria, é quando se tiver embasado ou ancorado nos veículos tradicionais. Mas os veículos tradicionais têm que deixar de ter a cabeça analógica. A gente não pode olhar do mesmo jeito que sempre fez. E tem que voltar a investir. E para mim, um dos modelos que eu tenho seguido muito de perto é o modelo da Jovem Pan aqui em São Paulo, né? A Pan explodiu de audiência. Nos últimos anos ela cresceu barbaramente na audiência, porque ela encontrou um caminho ali, ela abraçou o caminho do jornalismo, abraçou uma linha de pensamento, ela tem alguma coisa da multiplicidade ali, mas majoritariamente é uma rádio voltada para uma visão mais liberal, mais conservadora. Trocou jornalistas e botou analistas ali no lugar, então o jornalista que dá notícia também analisa, e tem análise de todo tipo, tem gente que você odeia, que você ama, e tá um do lado do outro, e os dois estão ali se pegando ali, né? Então aquilo traz um brilho na informação que você não encontra mais. Então, hoje em dia, eu quero ver a posse do Bolsonaro. Eu boto na televisão e tiro o som, cara, e boto na rádio e boto o som da rádio. Não. Assisto a televisão com o som da rádio, porque a análise está vindo da rádio, ou seja, tem uma visão de conteúdo ali que isso não tem como barrar. Mas o resto é tecnologia, né? O resto é só tecnologia. Se eu vou ouvir no meu celular, se eu vou ouvir no rádio do carro, isso é bobagem, é tecnologia. O que importa é o seguinte, eu vou ouvir o quê? E a rádio tem toda a estrutura do mundo, cara. A CBN resolveu fazer podcast agora, a CBN arrebenta com podcast. Cara, tem estrutura, tem pesquisador, tem tudo lá dentro, né? É só fazer e botar no ar, né? Então, mas você vê aqui, você falou um exemplo bom. A lei tem uma tradição de estética, de linguagem, de pesquisa. Quando um veículo já estruturado consegue entender o novo mundo, usar toda a tecnologia e sabe preservar a linguagem, a estética, os formatos, grande parte das pessoas precisa desse tipo de embalagem. E vai continuar precisando porque nós somos adeptos da estética. Alguém que tem um outro formato, que tem um outro jeito, consegue ficar, por exemplo, ouvindo essas 2 horas de podcast aqui, porque está com tempo e curte esse papo, mas é um nicho. Ele vai ouvir 15 minutos num dia, 20 minutos no outro, tudo bem. Tem pessoas que, não, quero abrir o canal e que cardápio ele tem. Ele confia naquele produtor de conteúdo, na Jovem Pan ou na Rede Globo. Então, agora, se a pessoa não deu para ouvir o programa, uma coisa que não tinha antes. Sim. Deixa eu ouvir lá o Café Brasil, né, o boletim do Café Brasil que entrou na Transamérica com o Luciano Pires. Vai lá, tá lá encaixotado rádio, né? Nas minhas coisas. E acho que tem um outro ponto, Irineu. As pessoas estão o público amadureceu, está mais maduro, as pessoas estão mais conscientes, já existe uma maturidade política que o Brasil não tinha há 10 anos atrás, hoje é outro país, é outra coisa. E, bicho, eu não quero ouvir gente que me trata como idiota. Eu não quero ouvir conversa de gente que acha que o público é idiota e aí continua tendo um monte de gente assim, e alguns não. Alguns estão falando o seguinte: em primeiro lugar eu vou respeitar quem está me ouvindo. Eu respeito a inteligência de quem me ouve na palestra, no rádio, no podcast, e eu respeito a inteligência de quem está me ouvindo, né? Eu serei transparente, eu não vou querer dar um balão, eu não quero enganar ninguém, eu não vou vir aqui com subterfúgios falando não, querendo dizer sim, entendeu? Eu vou chegar aqui e vou falar claramente a pessoa, porque eu sei que do outro lado tem alguém que pensa como eu. E esse alguém que pensa merece todo o meu respeito. E eu acho que é isso que está acontecendo, cara. Quem fizer assim vai arrebentar de ter audiência, vai ter... Eu vou um pouquinho mais longe. Vai ter a audiência que importa, né? Não é a audiência do 1 milhão. Não é a audiência de 7 milhões de caras para ver o youtuber comendo uma barata. Essa audiência não me interessa. Não, interessa não é relevância, né? Interessa a audiência de 7 mil carinhas
que se importam, que me escrevem, que me cutucam, que reclamam, que me obrigam a estar antenado o tempo todo, que fazem com que eu cresça junto com eles, né? E eu acho que aí está feito um ciclo, né? E se eu conseguir transformar esses 7 mil num business, ou seja, será que dá para fazer um negócio com só 7 mil pessoas? Ou só se é negócio se tiver 7 milhões de pessoas? E é isso que eu acho que é o grande lance que tá pintando agora, né? Acho que nós vamos conviver com todos esses formatos, né? A gente vai ter canais aí com grande audiência, personalidades, né? Comunicadores, né? Com uma grande capacidade de atração, né? De apelo para público, né? Por causa de talento mesmo, sim, como é em todas as áreas. E vão subir e vão implodir. Isso. E depois vai nascer. Eu vou chegar no final aqui, nós estamos terminando aqui. O que está acontecendo é o seguinte, cara, os dinossauros gigantescos estão sendo substituídos por velociraptors, que são dinossauros menores, mais ágeis, mais adaptáveis, e esses caras estão ganhando, né? Só que é o seguinte, cara, esses dinossauros velociraptor já estão perdendo para umas bactérias que estão vindo aí. E as bactérias são muito menores, são muito mais adaptáveis ao ambiente, se alimentam de qualquer coisa, né? E tem vida curta. E esses milhões de bactérias vão ganhar desses velociraptor também. Eu sou uma bactéria. O que eu estou fazendo aqui é um trabalho de bactéria, né? Pequenininho no meu nicho, agitando e fazendo acontecer, e talvez daqui a pouco que nós vamos ter 10 mil bactérias fazendo com o que eu estou fazendo aqui hoje e atendendo pequenos nichos, né? E se alguém conseguir lá em cima olhar isso aí e falar, cara, se eu juntar essas bactérias, será que eu consigo ter algo, sabe, alguém que tenha a visão, e aí eu vou voar um pouquinho mais, sabe? Uma grande rádio que tem um grande alcance nacional, olhar para essas bactérias e falar, cara, tem conteúdo dessas bactérias, deixa eu trazer para cá e alinhar isso aqui e oferecer para o mercado que não conhece esses caras, conteúdo de primeira linha feito por gente independente e com responsabilidade, né? Eu não chamaria de bactérias, eu até tenho usado essa analogia nas conversas que eu tenho, nos diálogos ou palestras que eu tenho sobre do futurabilidade, que eu gosto do princípio ativo, essa ideia do princípio ativo de tudo é isso. Na verdade, o mundo hoje permite esse contágio. O que você está fazendo, como tem princípio, como tem valor, você é uma pessoa que desenvolve um conteúdo com seriedade, não importa que hoje o formato é diferente, que os grandes players ainda não atentaram para essas novas linguagens, mas existe público, tanto é que esse público maravilhoso que te acompanha há tanto tempo, é por causa do princípio ativo que você tem. Isso se propaga, isso está sendo propagado. Então não tem como voltar para trás. Em algum momento ele ganha força, desde que seja, né, um princípio ativo positivo. Vamos dizer o seguinte, os vírus também trabalham a partir de princípio ativo. Sim. Então você está sempre lidando com forças do mal e do bem. Mas, enfim, são os desafios que tem qualquer tipo de sistema. Então, o nosso sistema é esse. Olha, hoje eu falo alguma coisa, como você viu acontecer com você. Você colocou um texto no tempo do e-mail. O Irineu está numa rádio aberta que estava falando com 5 capitais. Então, aquilo tinha um princípio, tinha um valor. Então, eu propaguei aquilo. Daqui a um tempo surgem as redes sociais. Você propagava o seu texto e de repente as pessoas leem o seu texto, não é o Irineu lendo o texto. Então, quer dizer, está havendo uma grande propagação. Desde que exista um princípio ativo aí positivo, a coisa se propaga. Onde é que vai parar é que a gente não sabe. Não sei. Não vai deixar de existir os outros. Mas se tem valor... E também não vai deixar de existir um microfone. Isso. Uma cabeça pensante e falante e milhares de cabeças ouvintes do outro lado lá. Mas se tiver uma cabeça ouvindo... Você lembra, talvez, o primeiro evento que eu fiz no Tom Brasil, né? A gente já começou ali por cima, né? Sim. Eu costumo usar aquela frase do Orson Welles. Eu comecei lá em cima, dei um duro danado para chegar aqui embaixo. Mas eu também entrei ali com essa preocupação de falar com pessoas diversas. Eu pensei, olha... As pessoas dizem que a gente tem um público AB, um público muito qualificado aqui, mas para mim o que interessa é gente que tenha o aparelho auditivo funcionando, que seja ouvinte. Eu não quero saber se a pessoa é empresário, se ele é jovem, se é mulher, se é negro, se é gay, quem é. O aparelho auditivo está funcionando, é ouvinte, é com você que eu estou falando. Então se tiver 1, se tiver 10, se tiver 1000, Maravilha. Se tiver 3 milhões, é esse mesmo microfoninho aqui que a gente usa, né? Deixa eu aproveitar, já estouramos o tempo aqui, mas eu vou deixar mais uma coisa registrada para a história aqui.
Quando eu estava publicando os textos da Quirineu, lancei o livro, etc. e tal, eu já fazia pequenas palestras lá pela empresa e tudo mais, e comecei a fazer palestras um pouco mais fora do ambiente, e um belo dia o Irineu me convida para esse evento no Tom Brasil. Não foi no Tom Brasil. Era na outra casa maior, 3.000 pessoas. Uma vez nós fizemos lá no Via Funchal. Foi no Via Funchal, um evento gigantesco no Via Funchal, com 8 palestrantes, e tinha Chine Chique, tinha toda a nata. Luiz Marins, e eu coloquei a minha turma Conciliação, coloquei você, sim, o Daniel Luz e mais alguém que eu não lembro agora, que era da turminha ali do programa, né? Era uma coisa gigantesca, 3.000 pessoas, eu nunca tinha feito uma palestra num evento como esse, nunca tinha. E foi a primeira vez que eu fui fazer uma palestra, e termina, não me lembro quem foi antes de mim, aí me chama, entra, e eu faço a palestra Brasileiros Pocotó pela primeira vez. Quando eu termino a palestra, as pessoas estão aplaudindo em pé, e eu vou sair do palco e vem entrando o Marins para fazer a palestra dele. E o Marins cruza comigo e fala assim: muito bem, rapaz. E aí, quando eu ouvi o Marins falar para mim, muito bem, rapaz, e eu tava escutando o povo aplaudindo em pé lá atrás, foi que acendeu uma luzinha. Eu falei, cara, eu acho que eu posso viver com isso, cara. Eu acho que eu sou bom nesse negócio aí, eu acho que eu posso fazer palestra. E dali pra frente eu deslanchei e fui fazendo. Então, você também é culpado por mais uma. Vai? Não, mas pô, qual é a rádio que você tá? Qual é a rádio Transamérica FM 100,1, das 5 às 8 da manhã, mas é mais fácil para... né, qualquer lugar que você estiver, acessar o positivice.com.br, que a gente está agora apontando tudo para essa plataforma, positives.org, a gente transmite online a programação e depois fica lá 24 horas, lá toca o Café Brasil também, lá legal. Tem Luciano Pires em Pílulas e também tem o programa. Esse Positivice tem um hífen no meio do caminho? Tem? Positive, hífen, positivice.com.br. Isso. Tá, legal. Meu caro, muito obrigado, viu, pela tua disponibilidade de vir aqui conversar comigo. Dá pra gente falar de milhares de coisas, aliás, bota 2 faladores aqui, esse negócio não termina mais, né? Mas eu quero te agradecer, então, publicamente aqui. Então, se você que está me ouvindo o podcast gosta de podcast, parte da culpa é desse cara que está na minha frente aqui. Se você que viu as palestras gosta das palestras, parte da culpa é desse cara que está aqui. E se gosta dos meus livros, também tem o dedo dele, porque um dos grandes sucessos que eu lancei foi por causa da editora dele, pela disponibilidade de fazer a coisa acontecer. Então, agora vamos falar a verdade. Muito obrigado. Na verdade, o microfone, ele não sabe disso, nunca atribuiu isso, mas o seu Luciano era de rádio. Quando eu conheci o seu pai, sim, ele falou assim, eu também trabalhei na Rádio Clube, que foi a rádio onde eu fui trabalhar em Bauru, quando eu fui estudar lá na Fundação. Exatamente. E, então, na verdade, o rádio já estava em você, só você que não sabia. Exatamente. Encontrar comigo foi só uma coincidência para conciliar essa vontade astral. Isso aí. Grande, Irineu. Eu fico muito feliz, obrigado. Sempre feliz em estar perto de você, sempre feliz em participar, né, dos seus, né, do que você promove, seja tomar um chopp, quando você está com a gente em eventos é sempre um sucesso, a sua participação no programa sempre enriquece, e a sua vida enriqueceu a minha sobremaneira. Também quero te dizer muito obrigado. Eu gosto das pessoas que chegam e ficam comigo para a vida. Rasgação de Seda, nível hard, volume 1. E abraço, sincero, cara. Hein? Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo mas se torna parte de um grande nós. WeWorkBR.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.